Bora lá, fiel! Juventude e Corinthians hoje fora de casa. Já deixa o palpite do placar do jogo aqui nos comentários. Bora reagir a uma matéria aqui bem legal do Corinthians. Bora reagir um vídeo aqui de como vai ser a vida do Corinthians pós-impeachment do ex-presidente Augusto Melo. Também repercutir aí sobre o mercado de transferência do Corinthians, que já apresentou o Vitinho. Tudo isso e muito mais aqui no vídeo de hoje. Eu sou o Murilo, te atualizo sobre o Corinthians aqui nesse canal. Então curta aí o vídeo, se inscreva aqui no canal. Sem mais enrolação, bora aqui acompanhar as últimas notícias do Timão. Nandinho, você passou o final de semana cobrindo o Corinthians, né, e a situação política. Teve impeachment no sábado. Quem que é o atual presidente do Corinthians agora? Olha, foi um sábado bem longo, viu, Fred? A votação começou às 9 horas da manhã, foi até 5 da tarde. O resultado da votação do impeachment saiu lá pelas 7h30 da noite. A gente tem aqui o resultado do impeachment primeiro, ó, imagens, torcida protestando lá na frente, pedindo a saída do Augusto Melo. E a gente tem uma tela com o resultado que realmente o Augusto Melo foi confirmado o impeachment dele. Ele foi por uma votação bem expressiva, né? Foram mais de 1.413 votos a 620, estão confirmando. Ele está destituído oficialmente. O Osmar Stabile, ele já estava como presidente interino do clube desde que o Augusto Melo foi afastado, em 26 de maio. Então, ele permanece na presidência até agora, quando o Conselho Deliberativo vai fazer uma nova eleição. E aí vai escolher o presidente que vai ficar até o final do mandato do Augusto Melo. A gente tem até uma tela aqui com os próximos passos, para mostrar isso certinho. O Conselho Deliberativo tem 30 dias para convocar essa nova eleição, uma eleição indireta. Isso significa que só os conselheiros do Corinthians é que vão votar e podem também ser candidatos. Aí, como eu falei, né, vai ficar no mandato do Augusto Melo, que é até dezembro de 2026, uma eleição indireta. Essa semana deve ser marcada essa nova eleição para escolher um novo presidente. Boa, Nandinho, muito obrigado. E o Corinthians joga hoje, né? De novo, os jogadores vão ter que deixar de lado toda essa confusão e jogam contra o Juventude. Hoje a gente vai ver essa matéria da Mari Loturco, então se liga aí. O Corinthians elimina o Palmeiras. Vencer um derby cheio de emoção deu aquele moral pro Corinthians. Dá uma confiança muito grande pra gente, uma moral muito grande. O corintiano espera que todo esse moral ajude também no Campeonato Brasileiro. De 18 jogos, são 5 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Já são 4 rodadas sem vencer. O Corinthians pode encerrar esse jejum hoje à noite, fora de casa contra o Juventude. A gente sabe que a gente conseguiu essa classificação, mas é algo que tem que agora ficar para trás. A gente tem que se concentrar somente no Campeonato Brasileiro. São apenas 2 vitórias nas últimas 10 rodadas. A última contra o Ceará, há quase um mês. A gente sabe que a gente tá oscilando bastante e a gente precisa de uma constância maior. Para voltar ao caminho das vitórias no Brasileirão, o Corinthians vai ter que superar alguns resquícios da Copa do Brasil. O atacante Memphis Depay machucou o músculo da coxa direita durante o clássico e não enfrenta o Juventude. Já Carrilho teve uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Operou nesse final de semana e não deve jogar mais nessa temporada. O técnico Dorival Júnior tem uma receita para suprir essas ausências e subir na tabela do Campeonato Brasileiro. Fazê-los acreditar que nós podemos chegar, buscando aí uma evolução, um crescimento e, se Deus quiser, uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. Boa, Calan, coloca a tabela aqui pra mim, por favor, gente. O Coringão joga hoje, né, contra o Juventude, né? Coloca a tabela aqui. Aí, garoto, olha lá, o Corinthians tá aqui em 13º. Se vencer hoje, dá uma bela de uma respirada, né, Calan? E falta essa consistência que o Ramalho fala, né? O momento é bom porque se você pensa numa Copa do Brasil. Agora, Carrilho é uma peça importante no meio de campo. O Memphis, qualidade técnica inquestionável. São 2 peças importantes, né? A novidade é que chegou o Vitinho, um jogador que vai suprir algumas carências dessa equipe, sobretudo a agressividade, né? Um ponta, velocidade pelo lado de campo. É uma notícia boa pro corintiano. Exato, é isso. Já deu todas as notícias até. Realmente tem esses 2 desfalques. Eu não sabia, E o Vitinho chegando. Não, você foi bem demais. Você sempre deita quando você vem aqui, Calan. Então, chegada do Vitinho, bom reforço. Né? Bom reforço. Vai suprir essa carência que tá faltando, né? Esse cara de velocidade de 1 contra 1 do lado do Corinthians. O que prometia ser mudança virou decepção. O que parecia salvação terminou em impeachment. Augusto Melo está fora da presidência do Corinthians.
Um passo importante para que no Parque São Jorge ninguém que prejudique o clube fique impune. Mas como chegamos a este dia? É hora de voltar no tempo e relembrar os capítulos da gestão que começou com esperança e terminou em queda. Antes mesmo de chegar à presidência, Augusto Melo já deixava claro o que pensava sobre a gestão passada e sobre os escândalos que envolviam o Corinthians. Eu estava vendo a respeito do Ministério Público, né? Na verdade é o Ministério Público que acatou a denúncia. Então se o Ministério acatou a denúncia é porque tem alguma coisa, né? Espero que eles consigam aí investigar e essas pessoas, eles têm que se explicar. Mas para nós é muito difícil como corintiano, essa gestão que vem há 20 anos praticamente aí no poder, sem planejamento, cada gestão, cada ano o Corinthians vem deixando de ser protagonista e agora literalmente, mais uma vez, caso de polícia. É uma pena. Palavras que meses depois pareciam uma profecia sobre a própria história. No fim de 2023, eleito nos braços da torcida, literalmente carregado pela Fiel, Augusto derrubava uma dinastia. Prometia limpar o clube, acabou virando caso de polícia. O processo de impeachment teve como base as acusações de irregularidades no contrato de patrocínio da VaideBet, a antiga patrocinadora do Corinthians. Justamente o contrato que foi o primeiro ato oficial da gestão Augusto. Na época, mesmo com as evidências crescendo, a confiança parecia ignorar o que estava por vir. Impeachment, isso não existe. Não tem motivo para isso. São 5 questões que tem que passar. Não existe, a gente nem pensa nisso. O presidente Augusto não será indiciado. Não há a menor possibilidade de ser indiciado. Mas aconteceu. Augusto Melo foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E não só isso. O Ministério Público acatou a denúncia. Hoje, o ex-presidente do Corinthians é réu na justiça. As investigações revelaram uma complexa manobra financeira que colocou o contrato da VaideBet sob suspeita, um esquema detalhado e explicado pelo jornalismo da Band. Para a polícia, a lavagem de dinheiro aconteceu em um período de 10 dias durante o mês de março e envolveu 4 empresas. O Corinthians enviou R$1.400.000 para a rede social Media Design, empresa de Alex Cassundé. Depois, mais de R$1 milhão em 2 pagamentos para a empresa Nelway Soluções Integradas, que, segundo a investigação, estava em nome de uma laranja. No mesmo dia, a Nelway repassou para a empresa o Wave R$1 milhão e quase que ao mesmo tempo fez 3 pagamentos para o J Football Talent. A polícia não tem dúvidas que toda essa movimentação fazia parte de um esquema complexo de lavagem de dinheiro. A torcida que no começo acreditou nas promessas, esteve ao lado de Augusto Melo, hoje não esconde a decepção. O choque é entre a expectativa e a realidade. Me chamam de aventureiro. Venha viver comigo essa aventura. A aventura durou só 1 ano e meio, mas com muitos capítulos para serem esquecidos. O Corinthians terá o maior choque de gestão já visto dentro dessa instituição. Pode ter certeza disso. Falava muito, prometia demais. Vem surpresas boas aí, no máximo até a semana que vem. O Sérgio Marcelinho, que é a parte administrativa, está fazendo um excelente trabalho nesse sentido de arena, cadeiras, camarote. Sobre a empresa que está aqui, VaideBet, vai de Corinthians, VaideBet sempre. As pessoas pagam pelo que falam. Falam que eu falo demais, mas eu estou falando coisas concretas. Estou provando para vocês e vou provar para vocês isso. Ficou no discurso. Poderia ter mudado a história, mas faltou competência. A votação que decidiu a saída de Augusto Melo do Corinthians foi clara e expressiva. 1.413 associados votaram pelo impeachment contra 620 que tentaram segurar a permanência. Houve ainda 4 votos brancos ou nulos. Com a saída de Augusto, Osmar Stabile continua como o presidente interino.
até que Romeu Thoma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, convoque nova eleição. O Corinthians é muito mais do que um clube. É uma instituição centenária, gigante, que completa 115 anos no próximo mês. Uma história construída por gerações de ídolos que deixaram sua marca e orgulho para toda a fiel torcida. Que esse capítulo difícil seja apenas o começo de uma nova era, com mais fiscalização e punições efetivas para quem prejudicar o clube. Porque, no Corinthians, não há espaço para traição. Do Corinthians, prometi que tinha muita coisa para falar do Corinthians. Eu vou trazer aqui Mari Loturco para falar primeiro do cenário político do Corinthians. Mari, bem-vinda ao Taon. No sábado aconteceu o impeachment do presidente Augusto Melo, né? Depois da votação dos sócios, né? Isso aconteceu no Parque São Jorge. E agora vai acontecer uma nova eleição, meio que tapa-buraco até 2026. O que você traz de novidade para a gente? Isso mesmo, né, Jô? Primeiramente, muito boa tarde para você, minha querida. Uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Então, essa votação que aconteceu no sábado foi por volta das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. E agora é oficial, Augusto Melo está fora da presidência do Corinthians. Lembrando que ele é réu em um inquérito policial que investiga irregularidades financeiras num contrato com a Vai de Bet, que era uma empresa que patrocinava o Corinthians. E aí, quais são os próximos passos nessa presidência do Corinthians? Vai ser feita uma eleição indireta com os conselheiros que vão definir o novo presidente do time. Só conselheiros vitalícios e trienais podem tanto se candidatar quanto também votar. Um dos exemplos de quem que vai participar querendo ser o presidente do Corinthians é o Osmar Stabile, ele que já é presidente interino do clube desde quando Augusto Melo foi afastado do cargo no dia 26 de maio. Ele já disse em entrevistas que tem essa vontade, que quer ser presidente do clube, então agora deve se candidatar. Ele também já foi candidato à presidência do clube em 2007 e 2009. E agora, quem for escolhido para ser o presidente tem um mandato até o final de 2026, que é o mesmo período de tempo que o Augusto Melo estaria à frente na presidência do Corinthians. Não temos ainda uma data para essa eleição. O Romeu Thoma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, disse que essa semana deve, então, dizer a data, escolher a data que será feita essa eleição indireta. Até para trazer um pouquinho de clima, de como foi essa apuração, como foi feita essa votação no sábado, o Augusto Melo esteve presente um pouco antes do final da votação, onde já se percebia que ele realmente receberia esse impeachment, porque foram 1.413 votos confirmando esse impeachment. Ele saiu escoltado pelos policiais, por seguranças, na verdade, dele. O carro dele foi vandalizado, os 4 pneus foram rasgados e ele saiu pelas portas do fundo em um carro emprestado, sem placa, por um carro que foi emprestado por um aliado. E em nota, o Augusto Melo disse que vai à justiça contra o resultado desse impeachment e também afirmou que quer provar a inocência no inquérito policial. Jô, daqui a pouquinho eu volto mais aí com informações a respeito do time do Corinthians que joga hoje, viu? Exatamente, Mari. De como o Dorival vai montar a equipe para pegar o Juventude, jogo do Sport TV hoje. E a gente traz mais informações já já. Bora lá, fiel, vocês estão bem? Então tá aí a nova novidade no ataque do Corinthians. O Vitinho foi apresentado hoje, né? Tá, as redes foram tomadas aqui, Bidou. Tá aí, ó, Bidou dia 7/8 o contrato dele, né? O início do contrato dele. A publicação foi hoje mesmo, às 11h08, a meio-dia. Então acabou de bidar o Vitinho, que já tem imagens dele treinando aqui lá no CT Joaquim Grava. Cara, bom reforço, precisa chegar e somar demais aí com o timão. Foi o Dia dos Pais, né? Desejo aqui, aproveito para desejar um feliz Dia dos Pais para todos os papais que acompanham aqui o canal. E aí o cavalinho do Corinthians postou aqui o Palmeiras, é lógico, né? Tem uma brincadeira, né? Feliz Dia dos Pais, papai Corinthians. Como se o Palmeiras tivesse postado isso e o Corinthians colocou, valeu, seu, tá aqui escrito. Não, mais pela resenha aí, tá bom, pessoal? O Corinthians hoje, esse aqui é o provável time, tá? Ele enfrenta hoje, lá em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jacconini, é isso, né? Contra o Juventude.
esse é o provável time. O Vitinho não vai pro jogo? Cara, vai depender de como está o estado físico dele. Acho que não vai, até para não correr risco de lesões, né? A gente sabe da intensidade do Sauditão, lá das Arábia, que é muito mais baixa do que a nossa aqui. Então pode ser que ele passe aí por uma adaptação, uma transição antes de jogar alguns minutos. Esse é o provável time do Corinthians para hoje, com o Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla formada por André Ramalho e Gustavo Henrique, e na lateral esquerda, Matheus Bidu. Mesma formação essa que teve êxito aí contra os Porcos no último jogo. Ranieri é o rei ali do meio campo, né, dando a consistência. Martínez, Garro e Breno Bidon fazendo no lugar do Memphis Depay, que já era de se esperado. Thales Magno ou Romero e Yuri Alberto fechando aí o nosso ataque, beleza? Pessoal, eu recebi muitos comentários aqui no último vídeo, mas foi muitos mesmo, tá? Vai Corinthians, bora. Cara, tem muitos comentários aqui. Aí eu já tava com saudade dos vídeos, falando do impeachment, o pessoal, o Adivânio, tchau, Augusto Melo. Fica assim, cara, um imbróglio, né? Realmente a Fiel tava bem dividida, tá? Em relação ao presidente Augusto Melo. Eu já até me posicionei. Eu acredito que quem tá a favor do Augusto Melo não é que queira o mal do Corinthians. Eu acho que esse corintiano que queria que o Augusto Melo continuasse, ele tem apenas muito medo ou pavor, de repente, de o Duílio voltar, do que o Andrés voltar, tá? Então ele falou, sei lá, é o menos pior, né? O Augusto Melo, acho que, né, o cara que defende o Augusto Melo tem esse argumento. Mas acredito, cara, que foi um dia marcante na história do Corinthians, o início de uma grande revolução. Muitas coisas antes de melhorar, elas pioram, né? Aquele velho ditado que é melhor dar um passo para trás, dois para trás, para depois dar 3, 4, 5 para frente. Eu acredito que foi um marco aí na história do Corinthians, né? Vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, sem voltar os velhos né, conselheiros do Ilho, André, sem voltar ninguém ligados a ele para o próximo cargo. Mas é isso, obrigado pelos comentários, pessoal. Vou dar uma lida aqui depois em todos os comentários, tá? Salve, Murilo. Primeiramente, vai Corinthians, chora porcada, seus vídeos são sensacionais. A falta de informação sobre o Corinthians é visivelmente notada no algoritmo. Cara, obrigado, mano, né, por dar essa moral aí. Se inscreve aí. Se você chegou até aqui, se inscreve aí, deixe o seu like pro YouTube voltar a recomendar aqui o nosso canal. Beleza, meus queridos? Um forte abraço. Hoje, como eu sempre digo, o bem vai vencer o mal, né? Se você já não deixou, deixa o palpite aí no do placar do jogo de hoje, beleza? Um forte abraço, que Deus abençoe sua vida. Vamos lá que a semana tá só começando. Valeu!